Olha, só tenho a dizer que fico muito feliz em poder apresentar isso aqui para você, que é o método de estudo que estou usando para os nossos estudos bíblicos. Eu no primeiro episódio falei que iria fazer de uma forma mais orgânica, ali dentro das três camadas que nós usamos, que é espírito, verdade e o amor divino, mas o tempo passou, a gente pensa um pouco aqui, pensa um pouco ali, é para isso que serve esses momentos, para a gente poder sempre ir vendo como melhorar a nossa apresentação, o que nós podemos oferecer ao próximo, à pessoa que está ali, dando o seu tempo para nós e assistindo assim esses estudos bíblicos que estamos fazendo. Então, trabalhei num material aqui e, graças a Deus, tenho ele pronto para poder apresentar para você este método ecumênico. Eu vou colocar o link para você poder baixar gratuitamente, sem nenhum compromisso. Você tem ali acesso a esse documento que coloca ali as três camadas de estudo em espírito, verdade e à luz do novo mandamento de Jesus, para entendermos a Bíblia Sagrada como um todo. E você vai ver aqui nesse método ecumênico uma pequena introdução aqui, um prefácio, trazendo o motivo de ter assim esse documento, o que me inspirou a ter ele para poder estudar a Bíblia, o método em si, como ele funciona, os princípios que guiam esse método. São 7 princípios fundamentais, sendo eles Jesus no centro de tudo, o amor divino, espírito e verdade, o ecumenismo, profecia, glorificação em Deus e o reino eterno de Deus. E é assim a forma de fazermos a abordagem, a sugestão aqui de como utilizar esse método, com palavras-chave e conceitos que podem, no primeiro momento, soar meio estranho, diferente, mas tem aqui a explicação do que eles são para te ajudar no estudo. Claro, a oração ecumênica de Jesus, a prece do Pai Nosso, para assim iniciarmos a nossa busca por um conhecimento espiritual, a nossa busca por essa sabedoria divina que Deus e Jesus nos oferecem, de modo que mudemos a nossa vida. Esse é o propósito. Estudar a Bíblia Sagrada não é só querer entender o seu lado histórico, arqueológico, as relações ali das pessoas, mas é também extrair a lição que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai nos transformar. É para isso que temos o Evangelho, o Apocalipse, a Bíblia Sagrada como um todo. Os discípulos tiveram ali a ordem do Cristo de espalhar a boa nova da vinda do reino de Deus à terra com a sua volta triunfal. E é o que nós buscamos fazer quando estudamos assim. Por isso que buscamos ir além das questões materiais, buscamos esse lado espiritual. Então vai ter ali a sessão União Consciente com o Divino, onde nós buscamos através da prece essa união consciente com o mundo espiritual, para assim recebermos a intuição para o conhecimento que estamos buscando. E sabermos utilizar essa intuição, ela não é ruim. A intuição não é algo que é ingênuo, algo que é diminutivo do conhecimento racional, lógico. Não, pelo contrário. É um grande instrumento espiritual divino que abre a nossa mente, a nossa percepção para coisas que o cérebro, na sua racionalidade, não tem capacidade de enxergar, por ser realmente quadrado. Não na forma física, claro, mas no sentido subjetivo do raciocínio. Quando nós buscamos trabalhar uma lógica, nós vamos ter regras, e essas regras muitas vezes podem nos travar. A intuição, ela nos ajuda a ir um pouco além dessas regras. Até mesmo no próprio método aqui, ele tem as suas regras, o seu sistema para te ajudar no estudo, mas não é quadrado. Como estou falando aqui, e está logo no começo, ore, busque essa intuição. Se for romper, quebrar um pouco aqui com alguma das regras, desde que esteja proporcionando o conhecimento espiritual divino para a sua liberdade espiritual, para a sua conexão com Deus, para a vivência do amor dele na sua vida, na Terra, por favor, siga em frente, vai, utilize essa intuição que você está recebendo, esse é o propósito. E aí, em seguida, nós temos aqui já as camadas, as 3 camadas, espírito, verdade e o amor divino. E com isso, nós vamos ter, como você vai ver aqui, eu vou explicar daqui a pouco quando a gente entrar no nosso estudo, porque hoje nós vamos estudar os capítulos
4º até o 10º do livro de Gênesis. No começo nós vimos do 1º ao 3º. Hoje nós vamos ver do 4º ao 10º, onde traz ali a história de Caim e Abel, a corrupção da humanidade, a história de Noé e do dilúvio, a aliança de Deus com Noé e a descendência de Noé, que é a famosa tabela das nações, onde nós vemos ali a formação dessas nações que depois farão parte de todo o mundo e hoje é história. Mas, bem, antes de começarmos, vamos então realizar a primeira prática que esse método pede de todos nós, que é a prece. Vamos assim então buscar através da oração essa conexão consciente com o divino, com Deus, Jesus, os Espíritos de luz, o Espírito Santo em si e Maria Santíssima, para nos intuírem, nos guiarem nesse estudo da Bíblia Sagrada. Então, convido você a se concentrar comigo e fazermos juntos a prece ecumênica de Jesus, o seu Pai Nosso. Vamos então fechar os nossos olhos e juntos orar, falar com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Vamos então começar aqui o nosso estudo. Eu vou fazê-lo enquanto preencho também aqui este documento com você. Então, como você pode ver, eu tenho ele no meu tablet. Tenho aqui a opção de poder escrever nesse documento em PDF. Caso você não tenha isso com você, você pode muito bem imprimir. Mas vamos lá. Bom, o começo aqui é exatamente a escolha, como está nas instruções, da passagem bíblica. Seja o capítulo, as passagens ou o próprio versículo. No caso aqui, nós vamos estudar Gênesis, capítulos de 4 a 10. Desculpa aí já de imediato pela letra, não é tão bonita assim e pode algumas vezes gerar uma confusão aqui. Mas bom, então Gênesis capítulo 4 ao 10º. Obviamente, dependendo do capítulo, a passagem, o versículo, você vai lê-lo. Você vai buscar, assim, primeiro, através da leitura, essa inicial linha de raciocínio. É aquele start, aquele pontapé inicial para você poder começar já a refletir. Aí nós temos a primeira camada, Espírito, onde é inspirado em Jesus. Como falamos, um dos princípios é estar centrado no Cristo, quando ele fala no seu Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí nós temos a primeira pergunta: qual é a mensagem principal ou os princípios que guiam o capítulo, a passagem ou o versículo? Caso a gente não tenha em mente ali o que pode ser ou como abordar isso no sentido espiritual, tem algumas questões para poder guiar a sua reflexão, que são: que realidade, dimensão está sendo abordado, no caso, o capítulo, a passagem, o versículo que você está lendo? Seria o material, o mundo, o físico, aqui, o palpável, por exemplo, a gente aqui? Ou o espiritual, que é um sentido mais etéreo, que é essa noção de algo que é leve, belo, ainda não perceptível pela materialidade, pelos olhos materiais, mas que existe, está aqui. Como o ar, é até algo bem sutil de entender. Em seguida, como essas realidades elas estão sendo apresentadas? Será que elas estão como dimensões separadas? Agora é a matéria, agora é o espírito? Ou será que elas estão sendo apresentadas como dimensões interligadas, interconectadas? Parece que tem uma mistura ali, não se sabe muito bem se é algo espiritual, se é algo material. Tem assim uma certa confusão natural da escrita bíblica. Depois disso, nós temos a pergunta 2. Como isso ressoa com a nossa natureza espiritual? Realmente refletirmos como o que estamos buscando entender como mensagem
principal e os princípios apresentados nos capítulos, passagens, versículos, como estão correspondendo com a nossa natureza espiritual. Lembra que nós falamos no primeiro estudo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito, que é como Cristo nos revela. Deus é espírito. Então, a nossa origem, a nossa natureza é espiritual. Será que a mensagem ela está ressoando com a nossa natureza espiritual? Se sim, o que nós podemos extrair disso? Se não, o que temos que aprender com isso? E aí tem outras perguntas para poder ajudar a refletir mais sobre essa segunda questão, que são como a experiência está sendo comunicada. É em prosa, é poema, historicamente, profeticamente? Qual é a lógica aqui apresentada? É uma lógica objetiva? É uma lógica subjetiva? E eu já vou entrar nesses detalhes em sequência quando assim respondermos as perguntas. Então vamos à primeira. Qual a mensagem principal ou os princípios estão sendo apresentados aqui? Bom, como eu falei, tem essas regras para poder te ajudar a refletir sobre, mas também podemos quebrar um pouco aqui. Bom, então, qual que é a mensagem principal que a gente pode extrair desses capítulos? Quando a gente lê esses capítulos, algo que vem para mim, que exalta na leitura desses capítulos, são duas ideias, que é a corrupção humana e a misericórdia. Aqui, ó, já quebrei um pouquinho a regra, saindo um pouco da linha de Deus. Bom, são essas duas mensagens principais que eu encontro aqui lendo esses capítulos. E, além disso, vamos tentar responder essas outras perguntas para poder ter ali esse alinhamento com o espiritual. Ok, qual é a dimensão que elas estão sendo apresentadas? Bom, quando a gente lê, a gente vê que tem uma certa confusão. Por quê? Porque nós temos a criação do mundo, a materialidade em si, Adão e Eva saindo do paraíso. Então, onde fica localizado o Éden? Tem algum local na Terra? É um local específico? Ainda é uma questão que fica em aberto para muitos teólogos, arqueólogos, históricos, ainda é algo sendo discutido. E com isso nós temos a primeira família. Adão, Eva, Caim e Abel, os dois filhos, os dois irmãos. Com isso temos o primeiro homicídio, não o primeiro pecado, porque o primeiro pecado é considerado ali com a queda de Adão e Eva. Esse é o primeiro homicídio, o primeiro assassinato doloso, com vontade, entre seres humanos. Tá, isso está na materialidade, está no mundo material? Sim, como estamos vendo, está falando do primeiro homicídio, da morte de um corpo. Qual que é a questão, então, de confusão com o espiritual? Por quê? Porque a relação entre Caim e Abel se dá diretamente com Deus também. Então nós temos no relato bíblico Caim falando abertamente com Deus. E claro, a gente vê que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele não está proibindo a comunicação. Está fechando um local, o jardim. Mas a comunicação dele com a criação ainda continua, ainda deve continuar. Tanto que é o que nós fizemos com a prece. Então, vemos aqui que existe uma relação muito direta e uma proximidade ainda muito forte entre o mundo material, a fisicalidade em que estamos, com o mundo espiritual, essa relação consciente, porque Caim está conversando conscientemente com Deus. Só que, qual que é a problemática? É que Caim acaba fazendo algo ruim. Caim faz algo que não é do agrado de Deus. Tanto na oferta ali da tradição humana, quanto também depois, com o assassinato do seu irmão. Mas vamos responder aqui a pergunta. Então, elas estão separadas, estão interligadas? Eu diria, na minha interpretação aqui, que ambas as dimensões estão... aqui, ó. Interligadas. Por quê? Porque não há uma diferenciação como hoje nós temos entre o que é somente material e o que é somente espiritual. Nós não temos aqui nessa narrativa o bloqueio mental que hoje possuímos entre a ideia de ser
guiado só por fatos e dados e objetividade e tudo mais, e aí assim ignorando a subjetividade, o lado espiritual, a intuição, as emoções, o lado mais voltado a uma manifestação daquilo que não é palpável. A gente tem hoje esses bloqueios, mas segundo o relato bíblico, não tinha assim esses bloqueios, era algo mais natural, algo muito mais presente. E aí então nós vamos para a segunda pergunta. Como isso ressoa com a nossa natureza espiritual? A experiência está sendo comunicada como? Em prosa, poema, historicamente, profeticamente? Bom, essa junção de capítulos traz todos esses. Nós temos prosa, nós temos poema, nós temos a historicidade ali, a história de Caim e Abel, Noé, e também temos profecia, quando assim Noé tem a visão profética do dilúvio, quando também tem ali a aliança entre Deus e Noé, tudo isso entra no quadro da profecia. Então, nesse caso, eu não vou responder essa pergunta, então vai ficar muito longo aqui a minha resposta. E aí a gente vai para qual é a lógica objetiva ou subjetiva. Depois, eu vou colocar algo aqui antes de entrarmos nisso, para poder guiar essa nossa resposta. Então, como isso ressoa com a nossa natureza espiritual? Bom, eu diria que ressoa exatamente com a dualidade que existe em nós. A nossa vontade de ter uma relação com Deus, estar conectado com aquilo que é maior, com a sua paz, com o seu amor, ter uma vida em que estamos com Ele, ao mesmo tempo que queremos ser independentes e nos rivalizamos com Deus, e aí buscamos ser não um com Ele, mas igual a Ele. É a problemática da queda de Adão e Eva. Então aqui a gente vê o início dessa queda. É exatamente a dualidade interna da nossa alma. Então vou colocar aqui que ressoa sim com até vou colocar um sentido que depois a gente vai entrar mais. Do espírito como um todo? Não. E aí vem um detalhe, que é em relação a esse sentido do espírito, que é da alma. Lembra que falamos que a questão de Adão e Eva é uma questão também de quando o espírito passa a assumir a carne? É exatamente isso. Essa dualidade, ela está muito presente na alma encarnada. Não que o espírito não possa manifestar isso, porque esse é o primeiro sentido da queda dele. Porém, quando isso começa a surgir, o que acontece? Ele vem para a Terra, ele encarna e assume esse manto carnal aqui e passa a ter essa experiência da vida para poder entender o seu lugar, a sua posição em toda a criação divina. Então eu vejo que é a paradoxal dualidade da alma encarnada. E aí nós vamos para a lógica objetiva e a subjetiva. Bom, a lógica objetiva que podemos extrair de tudo aqui é exatamente isso. É a corrupção humana. É a objetividade do que está sendo relatado. O que estamos vendo é o problema que estamos tendo na Terra como consequência dessa malignidade, desse mal que existe na alma humana, essa vontade de romper com Deus, de ser uma alma independente, mais poderosa que Deus, e assim corromper os seus atos, corromper as suas escolhas, corromper a sua vida. Vemos que é diretamente nesse ponto. Os capítulos trazem as consequências da corrupção humana. Essa é a lógica objetiva. A lógica subjetiva é a segunda, é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando lemos os capítulos, o primeiro impacto que temos é exatamente isso. São as consequências do mal humano. E poderíamos muito bem nos fechar nisso. Mas, quando fazemos uma segunda leitura, quando buscamos entender melhor o texto e o que está sendo apresentado para a gente, em seus vários aspectos, vemos que o que está presente ali é a misericórdia de Deus. Porque, apesar de tudo, Deus está sempre sendo misericordioso. O que vemos ali com Caim e Abel. Apesar de Caim ter matado Abel, Deus foi misericordioso com ele, porque Caim temia depois pela própria vida de que ia ser morto. E Deus falou, não, você não vai ser morto.
Vou até colocar um sinal em você para que você não seja morto. Em seguida, temos ali toda a maldade humana corrompendo o planeta, a criação e a consequência do dilúvio. E onde está presente a misericórdia de Deus? Aí está na visão que Noé recebe da arca que deve construir e assim salvar a criação, salvar os animais do dilúvio. E depois disso, vemos que Deus faz uma aliança com Noé. E Noé nem era tão merecedor assim. No começo, ele é apresentado como justo, íntegro. Porém, com o tempo, Noé também se corrompe, assim como qualquer ser humano que passa a se distanciar de Deus, seja por inúmeros motivos. Mas mesmo assim, Noé, ele procura perseverar, mesmo não sendo um grande homem, uma grande pessoa, e tem ali um momento de misericórdia de Deus para com ele. Só que depois ele vai e erra. Então veja, é exatamente essa dualidade, essa dinâmica. Então aí vem a terceira pergunta: onde você vê o Espírito agindo? No texto, na vida, no mundo? Bom, aqui nós estamos indo para o sentido geral da espiritualidade, do Espírito Santo, de Deus em si, trabalhando na história da humanidade. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo exatamente isso. A misericórdia de Deus sempre procurando consertar o percurso humano. Então eu coloco para endireitar a história, ou também destino, rumo, palavra que faça mais sentido. E aí vamos para as principais percepções. O que eu extraio disso? O que eu tiro desse estudo? Bom, eu volto ainda para o quão misericordioso Deus é e como ele sempre se comunica com a gente por sinais, visões, de vários modos e meios para nos ajudar a melhorar o nosso rumo, melhorar o nosso caminho. Então, minha principal percepção é isso, e aqui eu faço uma outra conexão com as genealogias dos filhos de Adão, quando temos assim os filhos de Sete, e aqui traz que Enoque e Lameque, isso os filhos de Sete, não de Caim, porque Caim também tem um filho chamado Enoque, mas ambos andam com Deus, e é isso que a Bíblia traz pra gente. Quando vemos aqui essa geração de famílias, e tudo isso é importante por quê? Porque Noé é filho de Lameque, e é exatamente por esse motivo que então Noé tem essa relação direta com Deus. Como a sua descendência, no caso a ascendência de Noé, já vinha trabalhando com ele essa ideia da existência de um Deus único e verdadeiro, que depois vai se solidificar com Abraão, nós temos ali essa abertura mental para a experiência com Deus, essa relação direta com Deus. Como falamos, lembra que eu falei da relação com o tempo? Nós temos hoje essa divisão, esse bloqueio mental, mas antigamente era algo mais natural. Então, vemos que é isso, que Enoque, Lameque, na sua educação, quando tornou isso algo mais natural para ele, e assim, portanto, ele teve a capacidade de poder ter a visão que Deus lhe ofereceu. Então, minha percepção é isso, é a misericórdia divina manifestada quando assim estamos abertos a ela, quando assim estamos aptos a reconhecê-la. Esta passagem se conecta com, e aqui vem o ponto que a gente pode fazer conexões com outras passagens bíblicas, outros versículos que nos fazem lembrar de tudo isso. O primeiro que eu faço é com o que Jesus traz em seu Evangelho segundo Mateus, ali citando o profeta Oséias, quando ele fala: misericórdia quero e não holocausto. Mateus, isso é um Moteus aqui, pelo amor de Deus. Mateus, capítulo 9, versículos 12 e 13. 13. Quando ele fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É o que nós vemos. Muitos pecadores ali. Caim, os filhos de Caim, Lameque, Noé, todos eles ali
tem o seu, digamos assim, a sua contribuição para essa lista gigantesca dos pecados da humanidade. Algo que levarei comigo, aqui é um outro terceiro ponto. Isso aqui já são as reflexões mais pessoais. Então, o que eu vou levar comigo? O reforço, exatamente o sentido de que Deus é misericordioso. Que é isso, muitas vezes a gente quer misericórdia, quer o bem toda hora pra gente, mas abusa, né, da boa vontade, da boa índole das pessoas, até mesmo de Deus, toda hora pedindo perdão e cometendo sempre o mesmo erro. Mas temos que ter cuidado também. Tudo ali tem que ter um equilíbrio. E aí vamos para a verdade, onde temos aqui o versículo que guia essa segunda camada, onde temos Jesus dizendo: então conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. E aí vamos para a primeira pergunta. Como a verdade está sendo apresentada? A evidência é uma profecia, uma lei divina, ou ambas? E ao refletir, a gente pensa: que dimensão está sendo apresentada? Profética ou legal? É a mesma pergunta ali. Quando for profecia, qual é a linguagem simbólica atemporal? Quando for lei, qual é o princípio atemporal? A sua conclusão está presa a uma visão de um mundo secular ou espiritual? E aí a gente reforça a primeira camada, a gente traz para cá. Então, vou dizer que são ambas. Nós temos ali a apresentação tanto profética quanto legal. Vou colocar aqui que o que eu observo é que os princípios atemporais são misericórdia de Deus, e o que eu concluo é que não devemos abusar dela. E aí eu diria que isso não está vinculado a um sentido secular, porque não está preso a um tempo, está trazendo assim um âmbito espiritual. Esse é o meu raciocínio, que não abusar da lei, no caso, não abusar dela, da misericórdia, é um ato espiritual de reconhecimento. Reconhecimento da soberania de Deus. Então, veja, eu coloquei na verdade aqui dois princípios até, eu diria, misericórdia e soberania, mas foquei mais na misericórdia. Então, a verdade para mim que está sendo apresentada é essa misericórdia divina. Vou ficar batendo bastante nessa tecla porque é exatamente isso, é a gente ir explorando esses pontos que aparecem, essas revelações que surgem para a gente quando a gente estuda a experiência viva dela, para podermos solidificar na nossa mente, não no sentido de nos fechar, mas sim de percebermos o que Deus faz por nós, a ação dele na nossa vida. Aí a sua conclusão promove a liberdade espiritual na verdade de Deus, e a gente pode refletir. Essa conclusão, ela promove essa liberdade espiritual e respeita o princípio divino do paradoxo. A verdade revelada lhe trouxe uma paz espiritual e um sentimento de conexão que não são definidos por prazeres momentâneos? Diria que sim, para ambas as perguntas. Então, vou colocar sim e a justificativa. Sim. Constantes? Falem aí para mim se está certo ou errado. Constantes falhas. Deus sempre age. Sempre irá agir. Isso me traz uma paz e um sentido de conexão, por quê? Porque eu observo que, assim, Deus, criação, ou seja, em nós. Isso para mim me conforta bastante, porque é perceber que Deus, apesar das minhas inúmeras falhas, Ele ainda acredita em mim. Ele ainda acredita que eu consigo me superar, que eu consigo realizar algo que vai trazer essa luz dele à terra, como Cristo nos pede em seu Evangelho. Brilhe a vossa luz e assim todos, ao verem essa luz, não vão glorificar você, mas vão glorificar a Deus que está nos céus. Esse é o propósito, é por isso que a gente prega sobre Jesus. Então isso me conforta muito. E quais crenças falsas esta verdade desafia
na sua vida? Vou dizer que é a constante em nada. Isso conversa diretamente com o ponto da fé, porque se a gente assimila que Deus tem fé em nós, então a gente acaba encerrando, ou pelo menos tendo um grande martelo de força, digamos assim, para bater diretamente e de frente, um escudo, para nos proteger dessas ideias, dessa ideia de que, poxa, o que eu estou fazendo não tem valor nenhum, ou o que eu estou fazendo vai desaparecer com o tempo mesmo, a gente está aqui para morrer e desaparecer no mundo. Ou seja, começa a criar essa defesa, não bloqueio, essa defesa para uma ideia nihilista de mundo, uma visão materialista fechada de mundo. Principais percepções. É isso. E um outro ponto que eu volto de Enoque e Lameque, que é andar com Deus vale a pena. Mais do que tudo. E agora, esta profecia, lei divina que vemos, ela se conecta com, e aqui é para a gente refletir, com o quê? Pode ser algo da nossa própria vida, pode ser uma passagem da Bíblia Sagrada, um capítulo, um versículo, seja aquilo que a sua intuição lhe disser para você poder colocar aqui, acrescentar nessa parte do estudo. No meu caso, eu vou colocar o versículo que encontramos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28, quando assim Jesus nos fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, para entendermos esse necessário respeito que temos que ter com Deus, não abusarmos assim do seu amor, da sua misericórdia para todos nós. E ter o cuidado, porque senão aí a gente vai ter que aprender com a dor. É aquela velha compreensão, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Então eu coloco aqui que essa profecia para mim, ela se conecta com o Evangelho de Jesus, capítulo 10, versículo 28. Algo que me trouxe paz. Bom, como eu tenho falado aqui nesse estudo, algo que está e tem me trazido paz, até mesmo coloquei aqui na parte do Espírito também, algo que eu vou levar comigo, essa questão da misericórdia de Deus em nossas vidas. E que a gente não deve abusar. Mas aí o que me traz paz nisso? É a certeza de que, apesar das constantes falhas, erros que a gente acaba presenciando com a humanidade, Deus sempre trabalha em prol dela, para tirar ela dessa circunstância, mostrar aquilo que ela é capaz de alcançar como um todo e que é o seu divino reino, como temos discutido aqui também. E aí vamos para a nossa terceira camada e última, que é o amor, e que ela é inspirada nas palavras de Jesus, o seu novo mandamento, essa ordem suprema que lhe passa a todos os seus discípulos e que está em seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, quando ele fala: novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. E aí a gente passa a refletir no lado prático. Como então aplicar isso que nós extraímos da camada espiritual, da camada da verdade, e agora vamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que a primeira pergunta é: qual é o aspecto prático da mensagem? E aí, perguntas para direcionar o nosso raciocínio. Em que dimensão esta ação produz efeito? Seria numa dimensão material ou seria numa dimensão espiritual? Posso me comprometer com ela? Se não, por quê? O que bloqueia a ação? Um obstáculo material ou uma luta espiritual? É uma ação individual ou coletiva? E aí a gente pode refletir dentro daquilo que nós estivermos recebendo com a nossa intuição. No caso aqui, como tem sido essa discussão da corrupção da humanidade como um todo, e até mesmo Noé sendo ali aquele que recebe a visão de Deus quanto ao que viria a acontecer e passa a agir segundo a vontade de Deus para assim salvar as vidas que ele tem responsabilidade ali ao seu redor ou passa a ter de acordo com a vontade de Deus,
eu coloco que um aspecto prático da mensagem seria exatamente ficar atento aos sinais de Deus, da sua misericórdia, porque foi um ato de misericórdia ali ter avisado Noé e auxiliado ele para se preparar para o momento do dilúvio. Então eu coloco que está num aspecto espiritual, porque foi uma visão, foi um fenômeno espiritual que aconteceu ali com Noé, e aí fica essa questão de estarmos atentos aos sinais, prestarmos atenção, nos colocarmos numa condição espiritual que podemos nos conectar a Deus para assim receber aquilo que Ele tem para nos falar, aquilo que Ele tem para nos mostrar. Tanto Ele quanto Jesus, quanto a falange divina que trabalha com Cristo, o Espírito Santo, Maria Santíssima, temos assim essa conexão com o mundo espiritual superior, uma conexão consciente, é claro. Então vou colocar que o aspecto prático é nos prepararmos. E aqui eu coloco o divino no sentido geral, como eu acabei de falar. A mensagem faz perceber a ação do amor e da salvação que Deus realiza na nossa vida? Com toda certeza. Vou até colocar aqui. Com toda certeza. E aí nós vamos para outras perguntas. A ação me faz perceber a dor e a fragilidade da humanidade sem um conceito de Deus? A ação me faz perceber a ignorância e a corrupção de uma visão de mundo confinada ao material? A ação promove a moral divina de Deus, revelando a sua misericórdia e justiça? Olha, com toda certeza que sim, promove. E aí eu coloco o motivo. Por quê? Porque nos mostra aviso espiritual. Tá? Sendo apenas Noé aquele que esteve atento. Até mesmo Cristo fala isso também no seu evangelho. E aí, só para voltar aqui na primeira que eu acabei não respondendo, eu colocaria aqui o sentido de se é possível ou não termos esse preparo espiritual. Sim, é possível, com hábitos espirituais, como a prece, por exemplo. Então eu coloco que é possível com hábitos. E aí vamos para a terceira pergunta. Que crença rígida o amor de Deus quebra na sua vida? De que este mundo material é toda a realidade. A nossa existência se resume a só isso, que temos ao nosso redor, que estamos tendo agora, que estamos vivendo agora. Então, ela quebra com essa rigidez. Para mim, ela quebra com a rigidez e desprovida da presença de Deus. E aí, principais percepções. Bom, a principal percepção que eu tenho é que Deus procura ajudar a todos, mas apenas aqueles que se colocam à disposição é que, de fato, vão seguir com o seu aviso, com aquilo que ele nos fala. Então, minha principal percepção é que Deus sempre avisa com a sua revelação. E com isso, nós temos a segunda pergunta, qual experiência de vida esta passagem te faz lembrar? E aqui realmente é um sentido mais pessoal, é de refletirmos sobre que momento da nossa vida nós tivemos algo semelhante com isso. No meu caso, o que eu vejo aqui é a questão de quando eu era mais novo, não dava tanta atenção assim a possíveis sinais que hoje eu vejo que eram para eu evitar algo que viria a trazer sofrimento na minha vida. Então, no caso comigo, eram mais questões de amigos que falavam comigo, mas também de sonhos. E isso vai até dos símbolos mais doidos que você pode acabar até tendo. Tem algum significado, tem alguma coisa por trás desse símbolo, é só mesmo a gente querer entender, se aprofundar mais nele. E aí vem algo que eu vou começar a fazer, na verdade é algo que eu já faço, que é anotar os meus sonhos. Toda vez que eu tenho um sonho que eu consigo lembrar, que fica vívido ali na minha cabeça, o que eu faço? Eu anoto ele com o máximo de detalhes que eu consigo lembrar.
E é interessante porque com o tempo você vai percebendo ali coisas na sua vida que acontecem e tem uma relação ou uma analogia direta com um símbolo, por mais diferente que pudesse ser, do sonho que você teve. Então, eu recomendo até mesmo, quem quiser ter esse trabalho, quem quiser fazer isso, é importante, pelo menos para mim é importante, a questão de anotar os sonhos. Então, algo que eu já faço e vou continuar é anotar os meus sonhos. E também fazer a prece. Aqui no caso é continuar, porque eu já faço a minha prece toda noite e também toda manhã. E a gente encerra, temos aqui esse final do nosso estudo, onde tem essa palavra do Cristo para nos dar força e mostrar que todos nós podemos, sim, à medida que trabalhamos espiritualmente em nossas vidas, poder sentir a presença de Deus, do Cristo, dos Espíritos de luz em nossa vida, de modo que a gente assim seja glorificado em Deus, como Cristo é glorificado em Deus. E ele fala, logo na sua prece, na sua oração sacerdotal, como é muito conhecida, em João capítulo 17, versículos de 1 a 3. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a gente assim encerra para que você busque sempre estar na glória de Deus. Bom, e aqui está o nosso estudo. E como falamos, você tem acesso gratuito a ele, caso você assim queira tê-lo em mãos, sem compromisso, é só clicar no link embaixo aqui na descrição e você vai ter assim em mãos este método ecumênico para o estudo bíblico e espiritual, de modo que a gente trabalhe na nossa consciência essa questão da existência de uma espiritualidade, do mundo espiritual, de uma realidade além matéria e que Jesus nos apresenta de braços abertos. Basta nos voltarmos a Ele, basta buscarmos isso em nossa vida. Além disso, também teremos na quarta-feira um episódio do nosso podcast. Estou deixando o link na descrição aqui embaixo para você acompanhar. É um que a gente acaba explorando ainda mais o assunto e o tópico que nós discutimos aqui no vídeo de hoje. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que queira compartilhar, por favor, fique à vontade, deixe seus comentários aqui embaixo e também, se você ainda não se inscreva no canal para continuar aqui com a gente no estudo bíblico da Gênesis ao Apocalipse. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração.